Olá famílias, o meu nome é Catarina Vítor e sou médica dentista da Mundo a Sorrir e do projeto Aprender a Ser Saudável. Lembram-se, em dezembro, quando entregamos aos vossos filhos um kit de escovagem individual para levar para casa? Pois bem, nesse kit tem também um voucher de aconselhamento online. Este voucher serve para vocês esclarecerem as vossas dúvidas com os nossos 3 técnicos do projeto: saúde oral, alimentação saudável e atividade física. Não hesitem em entrar em contacto connosco. Hoje vamos falar sobre alguns mitos e algumas crenças que existem sobre a saúde oral e os dentes dos mais novos. Vamos a isso? Se houver dúvidas, podem colocar aqui nos comentários ou então enviar e-mail para catarinavitor@mundoasorrir.org. A saúde oral da mãe durante a gravidez influencia a saúde geral do seu filho? É verdade. A saúde oral da mãe influencia tanto o crescimento como a saúde geral da criança. Sabiam que, por exemplo, no 3º mês da gravidez, o bebê já está a formar todos os seus dentes de leite que vai ter e alguns definitivos? É por isso que, muitas vezes, quando a criança, já mais velhinha, nos aparece no consultório e nós vemos ou uma alteração num dente ou uma manchinha, nós perguntamos muitas vezes como correu a gravidez. Se houve alguma coisa que influenciou, nomeadamente a toma de medicamentos ou alguns níveis de vitaminas que pudessem estar alterados. Além disso, sabemos que a higiene oral e a saúde oral da mãe influencia o desenvolvimento do feto. Sabiam que, por exemplo, se uma mulher grávida tiver alteração e problemas nas gengivas, o seu bebê pode nascer prematuramente? Além disso, sabemos que quando o bebê nasce, ele recebe todas as suas bactérias que vão fazer parte do sistema dele, através da mãe, através da pele, da boca, dos intestinos. E essas bactérias vão acompanhá-los durante toda a vida. Por isso, se os familiares próximos e a mãe não tiverem bons cuidados de saúde oral e, por exemplo, tiverem muitas bactérias da cárie, o bebê vai ter maior possibilidade de sofrer de cárie quando já tiver dentes. Por isso, é verdade que a saúde oral da mãe, tanto durante a gravidez como nos primeiros anos de infância do filho, afeta e muito a saúde geral do pequeno. O bebê, quando nasce, pode já ter dentes? Sim, é verdade. Estes dentes chamam-se de dentes natais. Normalmente, não têm grande propósito. São dentes extra e que até dão muito desconforto, tanto à mãe como ao bebê na alimentação. Se porventura os dentes nascerem nos primeiros dias de vida, chamam-se de perinatais. Normalmente, estes dentes têm indicação para serem retirados ainda no hospital. Por isso, é verdade que podem nascer bebés já com dentes. Os cuidados com a higiene oral do bebê devem se iniciar com o aparecimento do primeiro dentinho? O primeiro dentinho aparece entre os 4 e os 14 meses de idade. E sabemos que a boca é a maior porta de entrada para o nosso organismo, também de micróbios. O bebê não tem a preocupação de não levar as mãos à boca, muito pelo contrário. A boca é o principal meio de conhecer o mundo à sua volta, tanto por texturas, temperaturas, sabores.
Por isso, é importante termos uma rigorosa higiene de tudo que possa ir à boca do bebê, como por exemplo as mãos dele, brinquedos, a própria chupeta, o biberão. É importante, nesta altura, mesmo que ainda não haja dentes, verificarmos regularmente as gengivas do bebê e até se houver, por exemplo, uma regurgitação do leite, caso o bebê bolse, fazermos a remoção desses restos do leite que ficam parados na boca para evitarmos certas doenças como os sapinhos. Por isso, é importante que, quando houver esta situação, utilizemos uma compressa esterilizada umedecida para remover esses restos de leite e, se o bebê só for alimentado com leite, através do aleitamento materno, não precisamos de fazer a higiene oral logo após mamar. A higiene oral deve ser realizada pelo menos 2 vezes por dia. Por isso, é falso que os cuidados de saúde oral se iniciem com o nascimento do primeiro dente. Há atitudes preventivas que podemos ter desde muito cedo. Os dentes do bebê devem ser escovados com bebedeira de silicone própria e pasta de dentes sem flúor. A partir do nascimento do primeiro dente, devemos deixar de lado a bebedeira e começar a utilizar uma escovinha com pelinhos, bem farfalhuda e com pelos macios, para que estas escovas consigam remover corretamente a placa bacteriana, aquela cola branca que se agarra aos dentes e que faz as cáries e os problemas das gengivas. Com a escova dos dentes seca, nós devemos colocar só um raspãozinho de pasta na escova, ok? E depois, sem mais nada, sem o bebê beber água, sem sem umedecermos a escova, devemos fazer uma escovagem super rápida dos dentes do bebê, ok? À frente, atrás e pronto. É importante que depois o bebê não beba água. Como nós também fizemos uma escovagem sem umedecer a escova, não há o risco de haver engasgamento com a espuma, ok? É importante que vocês escolham uma pasta dos dentes que seja de sabor neutro, que não faça muita espuma e que também tenha uma quantidade de flúor adequada, nomeadamente 1000 ppm de flúor, 1000 partes por milhão de flúor, está bem? Só assim é que o dente consegue reagir aos ataques ácidos dos alimentos. É importante, isto tanto para os adultos como para as crianças, não comermos nem bebermos nada nos próximos 30 minutos após a escovagem. Nestas alturas, é importante dar um exemplo ao bebê, ou seja, os pais e os irmãos mais velhos fazerem este ritual de escovagem 2 vezes por dia. Não esquecer, a escovagem deve ser feita durante 2 minutos, estas 2 vezes por dia, sendo que uma delas tem de ser depois da última refeição. Por isso, é falso que os bebés devam lavar os dentes com uma bebedeira de silicone e pasta sem flúor. O colar de âmbar alivia as dores de nascimento dos dentes, tanto em bebés como nas crianças e adolescentes. Primeiramente, devemos ver que tudo que seja um fio à volta do pescoço de um bebê ou de uma criança é um enorme risco de asfixia para o bebê. Além disso, sabemos que também peças pequenas ao alcance de crianças é totalmente desaconselhado também por causa do risco de asfixia. O âmbar do Báltico é uma resina fossilizada já com milhões de anos. Até alguns
insetos ou pequenas folhas de plantas ficaram aprisionadas nessas resinas e agora até são vendidas como quase um amuleto. Isto já desde os primórdios da humanidade. Inclusive, existem também alguns túmulos egípcios que têm estas pedras como pertences. Atualmente, utiliza-se o âmbar como também um ornamento na indústria da joalharia. O âmbar também tem, na sua mistura, um componente chamado ácido succínico, que é nada mais nada menos um componente que, supostamente, em contacto com a nossa pele, seria absorvido e aliviaria as dores. Porém, não se confirma esta teoria, além de que, se de facto este ácido fosse absorvido, provocaria graves queimaduras na pele. Por isso, verificamos que apenas tem uma função estética e que não é recomendado nem em bebés nem em crianças para o alívio dos primeiros dentes e também pelo perigo de asfixia. Por isso verificamos que é falso que os colares de âmbar aliviem a dor do nascimento dos dentes. É possível que nasçam dentes definitivos sem que caia nenhum dente de leite? Os 20 dentes de leite que existem nas crianças acabam por cair pelos métodos que nós já conhecemos, abanar e depois acabam por sair. No entanto, existe um dente, lá por volta dos 5, 6 anos, definitivo, que nasce atrás dos últimos dentes de leite. Esse dente já não vai ser substituído mais tarde. Por isso é importante, mesmo enquanto ele está a nascer, que está um bocadinho mais baixinho que os outros, depois da escovagem normal de todos os outros dentes, ter atenção e ir lá, porque normalmente há acumulação de resíduos alimentares nessa zona. Além disso, é importante que esta situação seja normalmente verificada depois aos 11 e 12 anos, porque volta a nascer, desta vez, outro molar definitivo, o molar dos 12 anos, que acaba também por começar a nascer devagarinho e também levar à acumulação de resíduos. É importante também que, na altura em que os dentes de leite começam a abanar, se vá verificar se a escovagem está bem feita, principalmente se for a criança a fazê-la. Isto porquê? Porque como o dente está mais frágil, às vezes dói a encostar a escova, a criança tende a evitar essa zona. Por isso é importante reforçar que a escovagem deve ser suave e deve ser igual em todos os dentinhos. Isto só para terem uma ideia, entre os 5 e os 9 anos, mais ou menos na altura da primária, o que trocam são os dentes da frente, os incisivos, os 8 incisivos. E depois, entre os 9 e os 13 anos, são mais os dentes do lado que começam a abanar, ok? Os caninos e os molares. Por isso, verificamos que sim, é verdade que podem nascer dentes definitivos sem que caia nenhum dente de leite. Uma criança de 5 anos, que já tem alguns dentes definitivos, precisa de usar uma pasta específica para dentição mista? Existem muitas pastas dos dentes à venda, tanto em supermercado como em farmácia. Sabemos que, a partir do primeiro dentinho, devemos utilizar uma pasta dos dentes com 1000 ppm de flúor, no mínimo. A maior parte das pastas dos dentes de adulto, de uso do dia a dia, já tem esta quantidade de fluoretos. No entanto, existem algumas características que devemos estar atentos nas pastas de dentes de adulto, como por exemplo o sabor. Se for um sabor muito forte, como por exemplo aquela menta fresca, a criança não vai estar tão agradada com o sabor e vai fazer a escovagem muito mais à pressa para se livrar daquele sabor horroroso. Então, vai fazer a escovagem muito menos de 2 minutos e no final vai ter a tendência de bochechar com água, o que isso tira também a ação do flúor. Por outro lado,
As pastas dos dentes infantis, com sabores muito mais apelativos, como a pastilha elástica ou o morango adocicado, podem incentivar a criança a engolir a espuma, o que também não é muito favorável. E as pastas dos dentes de adulto também podem ter algumas ação branqueadora, alguns agentes abrasivos, pequenas areias, para ajudar a remover as manchas dos dentes. No entanto, estas partículas de areia podem levar ao ser usadas num esmalte jovem, podem levar a que este fique riscado, por isso vai prejudicar o próprio esmalte. Além disso, quanto menos espuma a pasta fizer, melhor, porque vai haver muito menos engasgamentos e náuseas durante a escovagem. Por isso, para aqui fazermos um apanhado, a pasta dos dentes ideal para o seu filho deve ter as seguintes características. 1. Ter a quantidade adequada de flúor, ou seja, entre 1000 e 1500 ppm de flúor, desde que seja adequada a quantidade à criança. Podem ver a quantidade de flúor aqui no rótulo ou então no cartão que envolve a pasta dos dentes. 2. O sabor não deve ser muito forte. O ideal é que até seja neutro. 3. A pasta não deve ter nem a ação branqueadora, nem areias, agentes abrasivos. 4. A pasta não deve fazer muita espuma para não atrapalhar a escovagem. Concluindo, é falso que devamos utilizar uma pasta dos dentes para dentição mista quando a criança tem, ao mesmo tempo, dentes de leite e dentes definitivos. Não existem pastas específicas para este efeito. No entanto, devemos escolher uma pasta que seja adequada e que agrade ao seu filho e que tenha as características que falei anteriormente. Quanto à quantidade de flúor, ao sabor, ter poucos irritantes e baixa abrasividade. Muito importante, famílias, tanto para adultos como para crianças. É importante não enxaguarmos a boca depois de lavarmos os dentes, pois estamos a remover a pasta dos dentes, que demora um bocadinho a ser absorvida pelo esmalte, e acabamos por descartar o flúor da pasta, está bem? Da mesma forma que nós, quando não nos magoamos ou aplicamos um creme na nossa pele, nós deixamos absorver, ok? É a mesma situação. Espero que tenham gostado desta sessão. Se houverem dúvidas, podem escrever aqui nos comentários ou então enviar para o meu e-mail catarina.vitor@mundoasorrir.org. No dia 30 de abril vamos lançar um outro vídeo, aqui também no canal, para falarmos sobre os rótulos de alimentos e fazermos escolhas saudáveis. Aí eu também vou responder às vossas dúvidas no início do vídeo. Até lá!